O Palácio Pálido, escrito por Bumi. História retirada do Biblioteca de Histórias, link na descrição. Os deuses estão mortos, o mundo está condenado. Se procuras redenção, vá ao Palácio Pálido. Essa prece ecoava na mente de Gindrik, como um badalar de um sino antigo persistente, impossível de ignorar. Não sabia quem a sussurrava nem o porquê, apenas que devia seguir. Sempre soube, desde que ouvira a primeira vez, ela o guiava como um farol perdido na névoa do tempo. Seu cavalo pisava o solo árido de uma planície desolada, onde a grama era seca como palha e as árvores se curvavam ao vento como se lamentassem. O céu, sempre nublado, parecia pesar sobre seus ombros. Um presságio constante pairava no ar. Algo antigo e esquecido. Palácio Pálido. Ele não sabia como, mas sentia sua presença à frente, como um ímã enterrado sobre as pedras chamando seu sangue. Quando começou a jornada, o palácio era apenas uma lenda distante, um sussurro ouvido entre copos de hidromel e tavernas esquecidas. Agora, estava a menos de um dia de viagem, escondido após a escuridão do fosso do demônio. Quando a noite caiu, Gindrik avistou a luz trêmula de uma pequena taverna isolada, no fim de uma trilha coberta de folhas mortas. Suas tábuas maltratadas contavam a história de viajantes que não voltaram. Então, empurrou a porta. O som de sino envelhecido anunciou a sua entrada. Lá dentro, o cheiro de lenha queimada e carne salgada. Um punhado de homens em silêncio jogava cartas enquanto um cão dormia junto à lareira. Do balcão, ergueu-se o taverneiro. Um homem gordo calvo com um bigode tão grande quanto a sua barriga. Seus olhos se estreitaram ao ver o forasteiro. "Vejo que você veio de longe, senhor", disse coçando o nariz. "De Fargônia, imagino, pelo emblema da sua armadura." Gindrik baixou o capuz. A armadura era vermelha com detalhes verdes que refletiam a luz da lareira. No centro do peito, o símbolo da fênix de Fargônia, uma ave renascendo das próprias cinzas. "O homem que eu matei era de lá", respondeu, a voz cortante como aço frio. O silêncio na taverna se aprofundou. O taverneiro engoliu em seco, mas tentou manter a compostura. "É? De onde é então, senhor?" Gindrik olhou pela janela, para a escuridão que o chamava. "Eu não sei. Já faz tempo demais desde que deixei qualquer lugar para trás. Eu só sei que meu destino está à frente. O Palácio Pálido. Eu tenho que chegar lá." O taverneiro arregalou os olhos. "Por todos os deuses, por que iria para aquele lugar amaldiçoado?" Gindrik franziu a testa. "Amaldiçoado? Por que diz isso?" O homem se inclinou, como se temesse que algo o escutasse. "Dizem que antes da grande queda, o palácio era o trono de uma necromante chamada Cirânio. Ela comandava o exército de mortos e demônios. A terra apodrecia sobre seus pés, e ela foi derrotada por Baltus, o grande feiticeiro lendário. Mas dizem que ela nunca morreu de verdade, que seu espírito ainda ronda aquele trono, apenas esperando." Gindrik apenas deu de ombro. "Se meu destino é matar uma velha necromante, então que seja." Ele tirou as luvas e deixou algumas moedas no balcão. "Um copo de hidromel e uma chave do quarto. Agora!" O taverneiro assentiu, sem dizer mais uma palavra. Naquela noite o sonho voltou. A mulher, sempre ela, nua, pele branca como a lua, olhos como buracos na realidade. Ela recitava a prece envolta em uma névoa viva, como se o tempo estivesse suspenso em sua presença. A voz dela atravessava seu peito como uma faca. "Os deuses estão mortos e o mundo está condenado." Gindrik acordou antes do amanhecer, suando frio. O luar ainda banhava o quarto com a sua palidez fantasmagórica. Sem dizer uma palavra, preparou seu cavalo. Era a hora. O fosso do demônio o esperava. O céu amanhecia com um tom cinza azulado, sem brilho, como se o próprio sol temesse ao nascer. A névoa rastejava sobre a terra, se esgueirando pelas pedras e galhos retorcidos, como serpentes silenciosas. Gindrik montou em seu cavalo e seguiu em direção à cicatriz do mundo. O fosso do demônio. Simplesmente não era apenas um lugar.
Era algo sinistro. Uma raivinha profunda cortando o solo como se a terra tivesse sido dilacerada por garras colossais. As pedras ali eram negras, cobertas por musgo escuro e símbolos esculpidos em línguas esquecidas. Árvores deformadas cercavam o fosso, com galhos que pareciam ossos gigantes. Dizem que o primeiro que tentou alcançar o Palácio Pálido foi tragado ali, não pelas pedras, mas pelas coisas que vivem entre elas. Gendrik amarrou o cavalo em um tronco seco, respirou fundo e desceu. A trilha que levava ao fundo era estreita e escorregadia. O cheiro era de terra molhada, mas havia algo a mais. Algo podre, como carne queimada e sangue velho. Nenhum pássaro, nenhum vento, apenas seus passos, até que... Um grunhido. Baixo, grosseiro. Do meio da sombra surgiram os primeiros inimigos. Goblins. Pequenas criaturas deformadas de pele esverdeada e olhos amarelados que brilhavam na penumbra. Tinham dentes demais para bocas tão pequenas e empunhavam lâminas enferrujadas com mãos famintas. Gendrik nem parou. Sacou a espada e em um movimento só, o aço brilhou e o primeiro Goblin perdeu a sua cabeça. O segundo tentou recuar, mas Gendrik o cravou contra uma rocha e os outros hesitaram e simplesmente fugiram. Patéticos, murmurou limpando a lâmina na roupa dele. Mas isso só foi o começo. Avançando pela ravina, o cenário começou a mudar. As paredes de pedra se fechavam como se o caminho inteiro estivesse sendo engolido por uma boca. O ar ficou mais denso e mais frio. Então, ele ouviu uma voz feminina, quase que gentil. Ah, um guerreiro! Há tanto tempo ela não me envia um. Oh, como a fome dói! Ele sacou a espada novamente e deu um passo à frente. Das sombras, emergiu uma mantícora. Seu corpo era de um leão, mas com escamas nos flancos e asas de morcego dobradas nas costas. A cauda era longa como a de um escorpião, mas o que mais gelava era o sangue no seu rosto, distorcido com olhos famintos e um sorriso cheio de dentes pontiagudos. Quem diabos é ela? Perguntou Gendrik apertando o cabo da espada. Aquela que habita o trono, a dona do Palácio Pálido. Eu me alimento dos tolos que ela manda e... seus ossos serão deliciosos, novamente. Creio que você está me confundindo. Eu nunca estive aqui antes. A criatura inclinou a cabeça. Seu sorriso alargou. Bem, então sempre tem uma primeira vez. Com um rugido cortante, a mantícora saltou. Gendrik se jogou para o lado, rolando sobre a terra molhada. A fera aterrissou com um baque, suas garras cravando a pedra. Ele se ergueu rápido, mas ela já vinha novamente. Outro salto. Dessa vez, ele estava pronto. Pegou um punhado de areia do chão e, quando a criatura desceu sobre ele, lançou nos olhos dela. Um urro de raiva e dor preencheu o fosso. A mantícora cambaleou cega e furiosa. Gendrik girou o corpo desviando da cauda que estalava como um chicote e cravou a espada com força na lateral da cabeça do monstro. A lâmina atravessou a carne, osso e silêncio. O corpo da mantícora tombou inerte, espalhando sangue espesso no chão frio. Gendrik respirou fundo. Sua armadura estava suja de terras e vísceras, mas ele estava vivo. Mais adiante o fosso se abria em uma clareira circular. Ali, aos pés do penhasco esbranquiçado pelo tempo, erguiam-se as ruínas do castelo. Torres quebradas apontavam para o céu como ossos gigantes, e espalhados por toda parte havia corpos, esqueletos em armaduras de diferentes reinos, todos ali, mortos, em busca do mesmo sentido, o Palácio Pálido. E lá estava, diante de Gendrik. Seu coração começou a bater mais forte. Subiu os degraus cobertos de musgo até o enorme salão de pedra. Ali no centro, erguia-se um trono de mármore branco, manchado de vermelho. A escadaria que levava até ela era longa, e no topo dela, sentada como uma estátua viva, estava ela, a mulher dos sonhos, nua, pálida. Os cabelos longos flutuavam como se estivessem submersos, os olhos brilhavam como espelhos de gelo. E ela sorriu. Você chegou, finalmente. Dessa vez você conseguiu. Gendrik caiu de joelhos. Seus músculos tremiam, seus olhos mal se mantinham abertos.
Quem é você? Eu sou a paz que você deseja, a resposta que te move. Mas Kendrick, quantas vezes você já chegou até aqui? Quantas vidas gastará até acordar? Ele cambaleou, o corpo pesado como pedra. Eu já te ressuscitei tantas vezes, sussurrou ela descendo os degraus com leveza. E você sempre volta. Será que você nunca vai quebrar o ciclo? Ele tentou responder, mas a força o abandonou. Caiu de lado, respirando pela última vez. Ela se ajoelhou ao seu lado, passando os dedos frios por seu rosto. Shhh. Descanse, meu herói. Você cumpriu a sua missão. Mais uma vez. Mas enfim, mais sorte da próxima. Os deuses estão mortos e o mundo está condenado. Se procuras redenção, vá ao Palácio Pálido. Essa prece ecoava na mente de Maynor, como o badalar de um sino. Talvez ele tenha sorte dessa vez.